Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje, porque o vídeo de hoje é um tanto quanto reflexivo, acho que é o vídeo mais reflexivo aqui deste canal, que não tem tantos vídeos, mas eu espero que logo tenha muitos mais, que é sobre o que você faz quando você descobre que o silêncio é a sua única companhia. Essa foi uma pergunta que eu fiz pra mim talvez um pouco cedo, eu acho que eu devia ter uns 15 anos. Quando eu entendi isso, e aquilo ali é um choque, eu confesso, quando você entende que o silêncio é a sua única companhia, você não tem o que fazer sobre isso, ou melhor dizendo, você tem que lidar com isso. E quando eu falo do silêncio, eu não falo justamente da solidão e nem da solitude. Eu acho que são questões bem diferentes que não serão trabalhadas aqui. Mas sim, justamente da questão de que quando você entende que você trabalha melhor em silêncio e que você é melhor quando está em silêncio. E aí, quando eu entro nesse tópico do silêncio, eu falo justamente de uma pessoa que diversas vezes é muito mais completa quando está somente com ela mesma. Que é o meu caso, eu acredito que quem clicou aqui nesse vídeo também. E por mais que muitas vezes, eu acho que principalmente no começo, quando a gente percebe isso, seja muito doloroso, ao mesmo tempo é muito confortante, porque depois que você aprende a lidar com você mesmo, e a lidar com o seu silêncio, e a lidar com sua pessoa e aproveitar a sua companhia, as coisas começam a fazer sentido, as coisas começam a ornar, digamos assim. E eu acho que, embora eu tenha descoberto isso muito cedo, o silêncio também me trouxe muitas coisas boas, principalmente o fato de eu me entender muito bem. Então, eu acho que muita gente tem um grande problema de se autoconhecer e às vezes tem até um medo de se autoconhecer, porque o silêncio ele é desconfortável. Quando você passa por todo um processo de autoconhecimento e autoentendimento, é muito desconfortável. Tem muitos momentos que você não vai querer estar ali, né? Mas muita gente realmente acaba por não se entender e não saber muitas vezes nem, sei lá, qual o filme favorito dela, porque ela simplesmente não passou pelo processo mais glorioso da nossa vida, que é o silêncio. Você estar em silêncio, você estar na sua própria companhia, é uma das coisas mais legais que você pode fazer, especialmente quando você é jovem. Você começa a entender não só você, mas o mundo ao seu redor. E aí, com base no fato de você se auto-entender, você também consegue entender as pessoas ao seu redor. Você se torna uma pessoa muito mais compreensível, por incrível que pareça. Porque você não só se entende e julga as pessoas com base no que você entende de você, mas você acaba entendendo que tem outras formas de se auto-entender e com isso manifestar suas emoções. Calma lá que eu vou explicar isso melhor. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu sinto que durante todo o meu processo de estar em silêncio e isso ensejar no autoentendimento, na autoconsciência, isso me fez também não necessariamente saber o que a outra pessoa é e entender 100% o que a pessoa é, porque eu acho que isso somente a gente consegue saber. As outras pessoas jamais, porque ninguém vive na sua cabeça, correto? Mas ao mesmo tempo, quando você começa a se auto-entender, você passa também a observar muitas outras pessoas. E aí, diante dessa situação, você começa a entender pessoas que muitas vezes não passaram por esse processo. E diante disso, acabam sendo muitas vezes aquelas pessoas egoístas e aquelas pessoas difíceis de lidar, aquelas pessoas emocionalmente instáveis. E aí, com todo esse processo que você leva com você mesmo, você acaba entendendo do porquê aquela pessoa é assim. Porque talvez ela não tenha passado por esse processo, talvez ela seja aquela pessoa que terceiriza a culpa, que ela não consegue reconhecer os próprios erros porque ela nunca passou pelo processo do silêncio. Geralmente são pessoas que vivem em grupos, são pessoas que não conseguem, por exemplo, passar um final de semana ali sozinho, né? Elas têm que estar com alguém, elas têm que estar fazendo alguma coisa, elas têm que estar no meio do barulho, porque o silêncio é um problema, porque o silêncio leva o quê? A você se autoconhecer, você só tem você. E aí, é o que eu falo, o silêncio ele é muito bom porque ele te faz aprender a gostar de si mesmo. Pelo menos foi o meu caso, né? A gostar da sua própria companhia. E muitas vezes, se você não gosta, você vai ter que criar jeitos e formas e meios de se auto-apreciar. Eu passei por esse processo de silêncio recentemente,
que eu tava estudando pra segunda fase da OAB e eu me senti muito sozinha. Eu lembro que esses dias a gente tava falando sobre isso na sala de aula e uma amiga minha falou: cara, quando eu estava estudando pra segunda fase da OAB, eu me sentia muito sozinha, porque parecia que todas as pessoas estavam curtindo a vida, aproveitando a vida e eu tava ali, sabe, perdendo o tempo com uma coisa que eu nem sabia se ia dar certo ou não. E quando a gente tá justamente num processo ali sozinho, por mais que a gente sabe que tenha mais de 100 mil pessoas também estudando para essa mesma prova, a gente se sente muito sozinho. Porque quando a gente olha para as pessoas na nossa casa, aí tem às vezes o nosso irmão, ele tá jogando, aí tem nossa mãe que tá vendo uma novela, aí tem nosso pai que tá vendo Reels, tá todo mundo ali, sabe? Todo mundo se divertindo de alguma forma, tá todo mundo ocupando o seu tempo, mesmo que seja com uma bobeira, enquanto você tá ali, você tá cansado, você tá esgotado e não tem nada nem ninguém do seu lado passando pela mesma situação, por mais que você saiba que outras pessoas estão passando por essa situação. E aí, durante esse processo meu de estudo para a OAB da segunda fase, eu passei por muitas questões, inclusive a minha ansiedade, assim, piorou um pouco. Eu voltei a ter muitos tiques e muitas coisas que me fazem mal por conta dessa fase, né? Porque você acaba se dedicando e dando tudo de si para uma coisa que você não sabe se vai dar certo ou não. Você não tem uma resposta, né? E aí, assim, é realmente um período muito solitário, mas que você tem que trabalhar no silêncio. Você tem que se autoconhecer e se autocontrolar, porque senão as coisas vão sair do eixo, né? Porque o que o seu cérebro muitas vezes quer nessas situações é justamente te fazer divertir, largar a mão daquilo, porque é muito mais legal você fazer uma coisa certa, que é tipo, sei lá, vou jogar um joguinho aqui online, do que fazer uma coisa que você nem sabe o que vai dar, qual que vai ser o resultado final, né? Então, assim, eu passei por esse período de silêncio, né? Só que foi um período de silêncio muito assustador. Porque não só se tratava de um autoconhecimento, porque eu nunca estive naquela situação, então eu tinha que me entender diante de uma situação nova. Embora eu já me entendesse um pouco, mas eu tive que me reentender naquela situação. E também tinha a questão de que, tipo, eu tava sozinha ali. E ali sim casava a solidão e o silêncio ao mesmo tempo. Então, eu tinha que me entender muito bem naquela situação e ter os meus momentos comigo mesmo. Tive que voltar a fazer coisas que faziam sentido pra mim. Eu tinha parado, assim, totalmente de, por exemplo, escrever música e tocar violão e tal. E eu tive que recomeçar a fazer isso naquele momento, para eu poder me encontrar de novo e poder achar sentido ali naquele momento. Eu tô falando aqui passar pelo silêncio, a gente acha que muitas vezes é passar assim, parado, quieto, pensando. Não, às vezes passar o silêncio ali é você fazer uma coisa que você gosta, que de fato te faça, por exemplo, pensar. Eu quando toco violão, tô tipo só fazendo um som ali. Com base naquele som ali, eu fazendo o que eu gosto, eu começo a me tomar uma autoconsciência ali de algumas questões minhas e tudo mais. E isso é muito legal. Então, às vezes, o silêncio seu vai ser trabalhado com você sozinho, mas fazendo uma coisa que você curte, né? Às vezes pintando, bordando, fazendo crochê, sabe? Cada um tem alguma coisa que gosta muito, dançando. Como eu voltando nessa questão da OAB, como eu tava ali num período de silêncio novo, eu tive que me autoconhecer numa situação diferente. Foi um período muito doloroso, assim, eu vou ser bem sincera, foi bem assustador. Porque eu nunca me vi numa situação daquela. E eu nunca quis me colocar numa situação daquela. Mas era uma situação muito desconfortável, porque eu tinha algumas possibilidades, mas eu não tinha certeza nenhuma. E isso me assustou muito, porque uma coisa é você estar no silêncio para se autoconhecer sobre algumas questões que já aconteceram na sua vida, né? Mas eu tava ali num momento que eu tinha que me autoconhecer por um futuro que poderia me reprovar ou poderia me aprovar. Então era muito assustador. É muito interessante em vários momentos, porque diante daquela situação toda que eu passei com a segunda fase da OAB, cara, foi assim, muito louco, mas foi muito bom também. Porque eu consegui, assim, me entender e ver que a minha capacidade não era tão limitada quanto eu achei que era, sabe? Eu achava que eu não era capaz de estudar daquela forma, de ter aquela disciplina toda. E aí eu vi que, cara, basta fazer, sabe? Assim, eu tava muito com aquela ideia de que, tipo, eu não era capaz, mas bastou eu fazer pra eu ver que sim,
né? Eu tinha essa ideia com base em um autoconhecimento de algumas questões que eu já tinha passado. Mas essa questão em si eu nunca tinha passado. Depois eu entendi que sim, eu era super capaz, sabe? Então, assim, é muito louco. Eu sei que pra muita gente entender que o silêncio é sua própria companhia é muito complicado, é muito assustador, mas é necessário, cara. Eu gosto muito de saber isso. E quando você entende isso, as coisas começam a fluir, sabe? Quando você aceita e abraça isso, as coisas começam a fluir. E eu não vejo isso como um ponto negativo, porque todo mundo, no final das contas, só tem o silêncio como a própria companhia, correto? Só tem você mesmo como a própria companhia. Então, o quanto antes a gente entende isso, o quanto antes a gente começa a trabalhar isso, cara, é sensacional. Quanto antes a gente entende que a gente não vai estar rodeado de pessoa, que às vezes a gente está rodeado de pessoa, mas não é aquela resposta para os seus problemas, sabe? É muito interessante. Então, assim, esse vídeo é só uma baita de uma reflexão. Mas eu sei que às vezes a gente não quer aceitar esse tipo de coisa, a gente não quer estar sozinho e aceitar que o silêncio é a própria companhia é uma coisa assim, um tanto quanto. E é um processo doloroso, eu já vou adiantando, é muito doloroso. Mas é essencial, porque depois de um tempo isso não te assusta mais, sabe? Isso na verdade te engrandece, né? Você usa isso a seu favor. Então eu acho que esse vídeo é só pra tentar confortar algumas pessoas, especialmente quem tá passando aí pela adolescência, né? Que geralmente quando a gente entende isso. E a gente tem muito medo de ficar sozinho, né? Mas o quanto antes você entender, cara, quando você chegar na vida adulta, vai ser tão sensacional, vai ser tão bom, que você vai falar, pô, valeu a pena. Ainda bem que eu descobri isso antes, sabe? Porque às vezes na vida adulta o choque é muito maior. Eu acho que quando a gente é adolescente, tem algumas coisas que é muito mais fácil pra gente aceitar ali na adolescência do que na vida adulta. Porque senão a vida adulta já é um baque, né? E aí quando você tem uns baques desses, que você já devia ter tido há um tempo atrás, pode ser muito pior. Aceite que o silêncio é sua própria companhia, abrace a sua própria companhia, abrace o silêncio, que eu juro pra você que as coisas vão ser muito bacanas. E abrace o silêncio mesmo diante de situações que você acha que não deveria abraçar, né? Que é a situação que eu trouxe pra vocês aqui, que eu passei. Porque você vai descobrir uma nova pessoa, uma nova situação que você até então achou que nunca ia precisar passar por isso. Mas abrace seu silêncio em qualquer situação, em qualquer momento que ele bater na sua porta, apenas o abrace e aprenda com ele, porque é sensacional. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comente aí sua ideia sobre o que foi falado e, por favor, seja muito bem-vindo. Um beijo, um abraço, um queijo, qualquer coisa precisando, tamo aí. Até!